Olá, me chamo Milton Kennedy e sou aluno de doutorado pelo Programa de Ciências Farmacêuticas da Unifal. Hoje vou falar um pouco sobre o meu trabalho, que tem como título Efeitos de derivados do canabidiol no ciclo glutamato-glutamina de astrócitos. Como escopo de minha apresentação, irei iniciar com uma parte introdutória, falando um pouco sobre o glutamato e o ciclo glutamato-glutamina. Em sequência, falarei um pouco sobre a metodologia utilizada, que foi um modelo de cultura celular com excesso de glutamato, seguida dos resultados e conclusões. O glutamato é nosso principal neurotransmissor excitatório. Ele não possui a capacidade de atravessar a barreira hematocefálica, por isso ele deve ser sintetizado no próprio tecido nervoso. Ele possui participação em ambos processos essenciais para o correto funcionamento do nosso organismo, como a plasticidade sináptica, cognição, na memória, no aprendizado e no próprio desenvolvimento do nosso organismo. Por se tratar, de um neurotransmissor excitatório, as suas concentrações elas devem permanecer em equilíbrio. Esse controle das concentrações de glutamato é realizado por um processo que chamamos de ciclo glutamato-glutamina, onde participam os neurônios e as células da glia chamadas astrócitos. Quando ocorre um estímulo por meio de um potencial de ação, o glutamato que estava armazenado em vesículas dos neurônios pré-sinápticos, ele é liberado na fenda sináptica e ele vai se ligar aos seus receptores, que podem ser canais iônicos controlados por ligantes ou receptores metabotrópicos, e vai exercer as suas funções. Após sua liberação, o glutamato ele não pode ficar em excesso na fenda sináptica, e aí entra em ação os transportadores de aminoácidos excitatórios, principalmente os transportadores que estão na membrana dos astrócitos, que são o GLT1 e o GLAST, que realizam 90% da captação desse glutamato. Após ser captado, o glutamato é convertido em glutamina pela ação das enzimas glutamina sintetase. A glutamina ela é liberada para o meio extracelular e absorvida pelos neurônios. Nos neurônios, a glutamina ela vai servir, como um precursor para a síntese de novos glutamatos. E o glutamato será novamente armazenado dentro de vesículas para recomeçar o ciclo. O canabidiol, um composto não psicoativo derivado da cannabis sativa, tem efeitos importantes na diminuição da citotoxicidade. Porém, esse mecanismo de ação ele permanece desconhecido, pois ele é considerado um composto multi-alvo e pode produzir diferentes ações farmacológicas. Visto isso, nosso objetivo foi avaliar como o canabidiol e seus derivados, no modelo de cultura de astrócitos com excesso de glutamato extracelular, é capaz de afetar a função dos transportadores e enzimas da via glutamato-glutamina, utilizando a quantificação desses aminoácidos, glutamato e glutamina, intra e extracelular, pela técnica de HPLC. Como metodologia, realizamos um plaqueamento da cultura de astrócitos em placa de 24 poços na concentração de 5 vezes 10 a quarta células por centímetro. Após essa incubação, os compostos escolhidos foram adicionados 30 minutos antes da adição do nosso composto estimulante, o glutamato, na concentração de 1 milimolar. Incubamos essa cultura por mais 2 horas e, após esse período, tanto o meio de incubação quanto as células foram removidas para análise em HPLC. Juntamente ao HPLC, utilizamos um detector de fluorescência, onde foi possível obter este cromatograma visto na imagem, onde o primeiro pico é representante do glutamato e o segundo da glutamina. Falando agora sobre nossos resultados, observando os gráficos, a parte esquerda do gráfico é relacionado a concentrações de glutamato, a parte direita relacionado às concentrações de glutamina. Então foram feitos as células com estímulo, o meio e o meio onde foi feito o estímulo. Então observe-se no grupo controle um resultado já esperado, onde, após realizar o estímulo com glutamato, a célula foi capaz de absorver maior quantidade de glutamato e também liberar no meio extracelular uma concentração maior de glutamina. Então, os compostos mostrados na imagem
obtiveram resultados semelhantes aos resultados apresentados pelo grupo controle. Já estes compostos apresentaram resultados diferentes dos grupos controles, onde, por exemplo, no composto 246, foi possível observar uma diminuição na absorção de glutamato logo após o estímulo, o que também gerou uma expressão de glutamina no meio extracelular diminuída. Outra observação a se notar é o composto 309, onde ele originou uma boa captação do glutamato intracelular, porém, de alguma forma, ele interferiu na metabolização desse glutamato e na síntese de glutamina. Com isso, consideramos que esses compostos que tiveram resultados diferentes, eles podem ser compostos com possíveis ações convulsivantes. Já o composto 291 foi o que interferiu mais efetivamente no ciclo glutamato-glutamina, onde originou uma boa captação do glutamato intracelular e também uma boa secreção de glutamina no meio extracelular. Com base nos resultados apresentados, concluímos que o composto 291 ele foi capaz de potencializar a absorção de glutamato e a secreção de glutamina no meio extracelular, sendo este composto promissor para prosseguir com os testes em vivo em modelo de epilepsia. Eu gostaria de agradecer o evento, a oportunidade de estar apresentando o meu trabalho aos órgãos de fomento, CNPq e ACAPES e à Unifal. Obrigado a todos.